Boa noite a todos. Sexta-feira, dia de estudo do Evangelho, da doutrina espírita aqui no Grupo da Fraternidade em torno do Mestre. Nesses tempos nós estamos podendo nos reunirmos fisicamente, mas em espírito, com certeza, estamos nos reunindo e também com certeza, em sintonia com o alto, poderemos receber dessa iluminação, dessa doutrina, assim como das energias benéficas do plano espiritual. O tema dessa noite é Espiritismo e Perseverança, ou Perseverança e Espiritismo. Vamos começar então com o estudo da palavra perseverança. Perseverança, ela vem do latim perseverare, que significa manter-se firme, persistir, né? A palavra perseverar é formada pelas 3 primeiras letras. Per, que significa totalmente, mais severos, que é estritamente sério. Ou seja, é totalmente sério. É sério, totalmente sério, foco total. Essa é a ideia da palavra perseverança. E para a gente conseguir realizar qualquer objetivo, para concretizar qualquer ideal na vida, seja ele de ordem material ou espiritual, vai exigir de nós sempre esforço, boa vontade e perseverança. Esforço, fazer força. Boa vontade, né? Força mental, né? Força positiva do espírito. E perseverança, que é justamente se manter firme, persistir, não desistir. Então a perseverança no estudo e no trabalho edificante é fator principal para o nosso progresso. Essa que é o nosso destino, né? A evolução. A gente é espírito que vivemos já há milênios e temos vivido até esse momento um pouco acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade, no orgulho, e somente pelo esforço consciente e perseverante, né? Aquelas 3 palavrinhas, esforço, boa vontade e perseverante. Pelo esforço consciente e perseverante na nossa autoeducação, e a gente vai falar muito disso hoje, nós mesmos é que queremos e que temos nos educar. Esse esforço consciente e perseverante na nossa autoeducação, é só assim que a gente vai poder se libertar dessas imperfeições que ainda dominam a gente. E o Evangelho, né? O Evangelho à luz do Espiritismo, é nele que a gente vai encontrar os recursos para esse estudo, para esse trabalho de autoburilamento que nos falta. A gente ouve muito falar nessa palavra burilamento, né? Que vem de buril. Buril é uma ferramenta cortante de metal, né? Que é utilizada para esculpir madeira, ou mesmo pedra e até metal, né? Para que a gente vá se aperfeiçoando, se esculpindo por dentro. E não há dúvida de que a maior vitória que se pode conseguir é a vitória do espírito sobre a matéria. E somente com esforço e perseverança no bem, veja bem, perseverança no bem, que a gente vai conseguir alcançar de forma consciente, né, essa evolução que prepara para nós dias melhores, um futuro mais feliz. Então vamos refletir, né? A proposta do nosso estudo é uma reflexão conjunta. Então vamos refletir juntos em torno da perseverança. Vamos ver também a origem, né, da palavra no grego, na expressão hipomeno, que significa capacidade de se aguentar ou se manter firme, né, diante de situações difíceis, tendo em vista um objetivo a atingir. Então, ela é mais completa, né? É perseverar, é se manter firme, persistir, mesmo diante de situações difíceis para conseguir o objetivo.
Então, já por tradição, perseverança já é sinônimo de luta, de esforço, de sacrifício. Mas a gente consegue executar, vivenciar a perseverança naturalmente, de qualquer jeito? Não. Existem condições próprias para se vivenciar a perseverança. E a gente vai colocar aqui 5 itenzinhos rápidos. O primeiro, e vamos falar bastante disso hoje também, ter consciência do nosso objetivo, né? De que finalidade a gente pretende atingir com essa ação nossa, com esse empenho. Segundo, exercer a boa vontade, né? Essa força do espírito, esse pensamento positivo. Não é só a força física, a força do corpo, as nossas energias. Terceiro, ter certeza de que a gente vai alcançar benefícios com essa ação. Sabe? Acreditar que a gente vai ser beneficiado, que a gente, conseguindo esse objetivo, a gente vai alcançar felicidade. Isso é bom pra gente, quer dizer, ter certeza disso. Quarto, enquanto exercitamos a perseverança, temos que também que cultivar a paciência e a esperança. Por quê? Perseverança não é uma coisa para perseverar 1 segundo ou 2, né? É coisa que demora, é difícil. Portanto, ao mesmo tempo, temos que aprender a cultivar a paciência e a esperança. E, último item, não menos importante, também ir amadurecendo, a gente ir crescendo com essa experiência, que é justamente a experiência de enfrentar as dificuldades, de não desistir, de não parar. Essas condições que vão ajudar a gente a conquistar não só a coragem e a fé, mas, como esse último item nos diz, a capacidade, a gente desenvolver a capacidade de enfrentar obstáculos e sofrimento. Portanto, perseverar não é permanecer numa atividade de qualquer jeito, né? Não significa ficar acostumado, ficar condicionado de uma forma até prejudicial, porque bloqueia o nosso crescimento, o nosso objetivo, o nosso destino é o progresso intelectual e moral, né? Não é a gente se arrastar, nem ficar repetindo mecanicamente as coisas. Isso não é perseverança. Ninguém, acho que encarnou, personificou tão bem a perseverança quanto Paulo, o apóstolo. Na sua carta aos Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo. Ele diz isso estando preso, correndo risco de morrer. Mostrando, né, o que é ser um homem perseverante. E em outras inúmeras passagens, né, ele vai estimular a gente a cultivar a perseverança. Então, vou citar mais algumas delas. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3, ele diz: e não somente isso, mas exultemos enquanto em tribulações, visto que sabemos que tribulação produz perseverança. Dificuldade produz perseverança. Na mesma carta, Romanos, capítulo 15, versículo 5. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda ter-lhes os mesmos sentimentos um para com os outros, a exemplo de Cristo Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Realmente precisais de perseverança para fazeres a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Também Tiago, Pedro, os demais apóstolos citaram, né, a gente encontra no Evangelho, dada a importância da perseverança. Mas foi o próprio Mestre Jesus quem nos esclareceu. Em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Quem perseverar até o fim, será salvo. Quem se manter firme até o fim vai ser salvo. Ou seja, né, vai se encontrar com a lei divina, com a harmonia da lei natural, pelo próprio esforço de evolução.
Portanto, perseverar sempre. Para concluir as nossas citações evangélicas, doutrinárias, vou trazer aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, cujo título é Não te canses. E no começo da mensagem de Emmanuel sempre tem uma citação de Paulo, né? Que tem uma citação na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não vamos desistir do bem, porque a gente vai colher na hora certa se não desistir. Então, o Emmanuel também nos incentiva, né, a fazer o bem, mesmo diante de todos os transtornos e dificuldades da vida. Ele diz assim, nessa mensagem. Quando o buril, olha aí o burilamento. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra em desespero clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cincel que a dilacerara. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje não te compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. A perseverança é a base da vitória. Emmanuel. Está tudo dito. Para tudo, em qualquer lugar, sempre vamos precisar da perseverança. Sem a perseverança, não vamos conseguir nada em lugar nenhum nunca. Mas, então a gente viu que perseverar tem as suas condições. E a primeira delas é ter bem claro o objetivo. E a gente viu que estamos falando de perseverança e doutrina espírita. E a doutrina espírita, o espiritismo, essa revelação divina, que é a continuação do que Jesus revelou em Moisés, é Deus vindo a nós as verdades eternas. É que o objetivo principal nosso deveria ser a evolução espiritual. É para isso que a gente está aqui. E a gente utilizando o Evangelho, mas não só nesse objetivo, como em outras coisas, que a gente às vezes tem claro o objetivo e tem vontade de perseverar, a gente acaba perdendo o foco, acaba desanimando, se perdendo. Por quê? Então, nesse segundo momento da nossa reflexão, nós vamos trazer aqui os ensinamentos profundos da magnânima, né, mentora espiritual do Divaldo Franco, Joana de Ângeles. O anjo da caridade e da misericórdia, ela é chamada. E não vamos trazer ela não apenas pela sua evolução de sentimento no amor, mas sobretudo pela sua evolução no conhecimento humano, em especial quanto aos processos psicológicos que a gente tem tanta dificuldade de se entender, desse olhar para dentro de nós. Isso que a gente vai refletir hoje é com base neste livro aqui, Espelhos da Alma, né, da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, comentada por 4 psicólogos espíritas do Núcleo de Estudos Psicológicos Joanas de Ângeles. Logo no começo desse livro, quando justamente é abordado esse tema sobre o significado da vida e a busca da felicidade, porque todos nós buscamos a felicidade. Mas nós, principalmente espíritas, sabemos que o Evangelho nos diz que a felicidade não é deste mundo, que estamos aqui em evolução. Joana me chamou a atenção
nessa frase que eu vou colocar, a gente vai começar a refletir sobre ela, que é possível, nesse nosso esforço de evolução, também ser feliz, realizando o que está ao nosso alcance aqui. Então, ela traz esse seguinte texto. Valiosos recursos existem para o cometimento feliz. Temos valiosos recursos para agir e ser feliz enquanto procuramos a nossa evolução. Tais, a reflexão em torno do objetivo essencial da existência, do seu significado e da melhor maneira de alcançá-lo. Primeira coisa, tá vendo? Bate com o que a gente falou lá atrás. Primeira coisa para se ter perseverança é ter um objetivo. Conhecer esse objetivo, é o que ela fala. Nós temos que refletir em torno do que é a principal coisa da existência. Qual que é o nosso principal objetivo? Por que a gente está aqui? Por que a gente existe? O que significa isso para a gente? E a melhor maneira de alcançá-los. E deveria ser a nossa evolução espiritual, não tem outro significado. E a melhor maneira de alcançá-lo é viver as leis divinas que Jesus trouxe, exemplificou, e os irmãos espirituais vêm desenhar para a gente agora. Segundo, ela fala, a concentração em todos os atos, dando-lhes valor e realizando-os com equilíbrio e discernimento. Veja, concentração, atenção em todos os atos. A gente não vai conseguir nada sem prestar atenção em tudo que a gente está fazendo. Qualquer ato, por menor que seja, piscar, andar, tomar um copo d'água, falar um oi, até o mais importante, dando-lhes valor e realizando-os com equilíbrio e discernimento, como a doutrina nos orienta. Terceiro, a meditação ou visualização terapêutica, para superar os resíduos de temor e fixações perturbadoras. Numa reunião mediúnica, um mentor espiritual da casa, nosso irmão Palminha, nos deu o seguinte esclarecimento sobre meditação. Nós podemos estudar isoladamente ou em grupo, podemos refletir isoladamente ou em grupo, como estamos fazendo agora, porém a meditação só pode ser sozinha. Meditar é levar o fruto desse estudo, dessa reflexão, para o nosso mais íntimo, para o mais profundo do nosso ser, onde mora Deus, e assim Ele poder iluminar e abençoar esse conhecimento, para que ele possa realmente virar verdade. Que bonito, né? E assim a gente possa realmente superar esses medos, esses traumas nossos. Continuando, ela diz, administrar os pensamentos, dando preferência àqueles que são edificantes e enobrecedores. Então é vigiar atos, mas também pensamentos, Porque os nossos atos nascem dos nossos pensamentos. Olhar para os pensamentos como a gente olha para o céu e vê as nuvens passando. Escolher aqueles que a gente quer embarcar, como um ônibus, Se a gente quer ir para o norte, não vai pegar um ônibus que vai para o sul, Dando preferência para pensamentos edificantes e enobrecedores. A oração ungida de amor à paternidade divina. Somos seres, filhos de Deus, herdeiros do universo, portadores das infinitas possibilidades que o Pai nos deu, mas ainda não desenvolvemos elas. Estamos no início da jornada. Somos ainda frágeis, temos muitas fraquezas, muitas mazelas, e necessitamos da sintonia com o nosso Pai, com Jesus, com os irmãos mais evoluídos, para que com essa energia, com esse amor, com essa luz, possamos nos reequilibrar, nos fortalecer na nossa jornada. E ela fala, oração ungida de amor. Se não temos todo esse amor, devemos pelo menos nos dirigir a Deus, seja para pedir, para agradecer ou para louvar, com sentimento de gratidão, que nos deu a vida eterna. Porque é através do sentimento que nós nos unimos em oração. E, finalmente, ações de benemerência em favor do próximo. Por quê? Esses recursos que Joana nos recomenda nessa pequena receita
simples, mas objetiva, né? De, primeiro, ter clareza do nosso objetivo, atenção nos nossos atos, meditar no nosso interior, administrar pensamentos, ter o hábito da oração, mas se a gente não tiver ações no bem, com o nosso semelhante, de nada vale. A fé sem ação é morta. Conclui ela. Porque tudo aquilo que se proporciona ao outro se reverte em nossa própria direção, né? E a gente sabe que o amor é isso, né? Ele, quanto mais a gente dá, mais ele soma. Quanto mais a gente divide, mais ele multiplica. Então, a gente percebeu que a primeira coisa que ela citou foi o significado da existência. Para que nós existimos? Qual que é o objetivo da vida? A vida faz algum sentido para você? Que sentido a vida faz para nós? Às vezes a gente está vinculado a uma crença, a uma filosofia de vida, e responde a esses questionamentos repetindo aquilo que a gente aprendeu, mas sem realmente se questionar bem no íntimo se a gente vive conforme aquilo que diz acreditar. Então, o grande raciocínio, a grande reflexão a respeito do significado da vida é a busca da felicidade. Para a maioria, inclusive para nós, já foi. Para nós espíritos não deveria ser mais, mas já foi. E temos que refletir sobre isso. Que a busca da felicidade deve ser a meta principal da existência. Para onde deve ser canalizado todos os nossos esforços. Mas, quando a gente pensa, o que é felicidade? Como avaliar o que é felicidade? Como dimensionar isso? Pois se a nossa noção de felicidade nós fazemos a partir do ego, o ego que assim, vamos falar de uma maneira bem simples, o nosso eu consciente, poderíamos dividir bem simplesmente o eu consciente, que é esse eu que tem registrado todas as nossas experiências, e não só dessa vida, como de outras vidas, porque está em forma de instinto, de impulsos, estão aqui. E o nosso eu que não é consciente, inconsciente, esse Deus que existe em nós, essa semente divina, com todo esse potencial infinito. Portanto, a gente construir, ter uma meta de felicidade com base na nossa noção limitada, com bases imaturas, não há dúvida que vai trazer grande cota de frustração. Por isso que na perspectiva espírita, e a gente tem reforçado isso, a meta de vida não deve ser a felicidade, mas sim o significado da vida. A felicidade vem com isso. Para ilustrar, no filme Clique, tem na Netflix, eu já assisti. O personagem Michael Newman, interpretado pelo ator Adam Sandler, em determinado momento da trama, chega nas mãos dele um controle remoto com poderes mágicos, através do qual ele podia acelerar alguns momentos da sua existência. Controle igual esse aqui. Zzz, né? A gente está vendo um filme, a gente não faz isso? Passa para frente. E ele trabalhava em casa. Ele queria ser um empresário bem-sucedido. O seu ideal de felicidade era ser um empresário bem-sucedido, né? Ter boas condições, até para dar condições para sua família, coisa que todos nós temos. Mas cada pouco vinha um filho com negócio de escola, fala uma coisa ou outra. A esposa, né, pedindo isso, cobrando aquilo. Então ele não teve dúvidas, né? Não deu outra. Todos os momentos familiares que ele não gostava, ele passava acelerado. No fim da vida, tendo alcançado o objetivo, ele percebeu que os momentos mais importantes, que era junto da família, ele tinha passado no estado automático. E na busca da felicidade, ele perdeu contato com o que realmente fazia sentido. Já podemos começar a refletir entre a diferença entre sentido da vida e busca da felicidade? E nós?
Quantos momentos da nossa vida a gente tem passado no automático, na busca da felicidade? Porque o sentido da vida está em viver ela de forma integral. Viver por inteiro cada momento, até a gente atingir a plenitude, né? Que é a nossa realização do si mesmo, a união do eu de fora com o eu de dentro, né? A construção do reino de Deus, como diz Jesus. Mas se a gente não tem esse olhar para perceber a grandeza da vida, vamos a mais uma reflexão de Joana de Ângeles. Ela diz assim: estar acordado é encontrar-se pleno. Então a gente tem ser pleno é estar atento, consciente da sua possibilidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Esse olhar para dentro, para a gente se ver as nossas dificuldades ainda, como a gente é, mas ver acima de tudo as possibilidades que estão dentro de nós ao nosso alcance. Estar acordado é a gente se libertar dos medos que deixam a gente preso dentro da utilidade. É melhor errar 100 vezes que não tentar nenhuma. É redescobrir a alegria de viver e de agir. Olha que bonito. Redescobrir a alegria de viver, de existir, de estar vivo, de tudo que a gente fizer, fazer com alegria. Ampliar o campo de comunicação com a natureza e todos os seres. Se abrir para o mundo, para a natureza, para as pessoas. Multiplicar os meios de dignificação humana, colocando ao alcance de todos. As virtudes, aquilo de bom que nós já conquistamos, compartilhar com os demais. E ela conclui: submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar-se em toda a parte. Se submeter a Deus, né? Essa eloquente proposta de iluminação que está em toda a parte é Deus. Portanto, é descobrir Deus dentro de nós. E aí já poder descobrir Ele fora também. E aí a gente já está falando de autodescobrimento, né? Falamos de perseverança em torno de um objetivo. O objetivo principal seria o significado da vida. E o significado da vida a gente vai descobrir primeiro dentro de nós. É espantoso a gente constatar que apesar de todos os avanços da humanidade, ciência e tecnologia, em todas as áreas do conhecimento, e ainda o homem e a mulher atuais, né? Nós somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Nós não conseguimos encontrar tão sonhada felicidade, e muito menos encontramos o significado da existência. Por que tanto medo da gente se conhecer, de se olhar? Por que adiar por tanto tempo essa proposta e ficar vivendo vidas tão vazias? E a gente não vai encontrar isso em nenhum livro, nenhum site, nenhum manual de autoajuda. Isso só vai acontecer quando a criatura decidir iniciar sua jornada de autodescobrimento. Quando cada um por si mesmo se propor ter consciência dessa necessidade de se descobrir. Porque é necessário para que a gente recupere a nossa harmonia e que possa otimizar esse crescimento desses valores latentes, né? Esse Deus que vive em nós, com suas infinitas possibilidades. Enquanto a gente não se conscientizar dessas nossas possibilidades interiores, a gente vai permanecer em fugas e conflitos. Portanto, a gente deve de estudar, deve de refletir, deve de vivenciar. Mas, acima de tudo, nós devemos ser o nosso próprio campo de estudo. E tudo isso que a gente aprende e vivencia, a gente tem que observar de uma forma atenta, olhar para o nosso interior, para ver se a nossa forma de agir, de ser, está de acordo com essa proposta de vida plena. A gente deve estar sempre com os olhos voltados para dentro de nós, até a gente conseguir identificar, veja, primeiro identificar, e depois nos desvencilharmos das ilusões que nos encontramos.
nessa procura de si mesmo, no autodescobrimento, a gente precisa, a primeira coisa, descobrir as ilusões. Nas ilusões humanas, podemos aqui, antes de falar dela, citar da mitologia grega, da célebre obra de Homero, a Odisseia. Ulisses, né? O nobre guerreiro, voltando da guerra de Troia, ele estava numa ilha onde morava uma feiticeira chamada Circe. E ela alertou ele sobre o risco que ele corria de vida, porque tinha uma ilha no caminho de volta, que existiam as famosas sereias, não é? Onde o canto das sereias atrai os navios para o naufrágio e a morte. Mas ele, Ulisses, nobre guerreiro, queria ouvir o canto da sereia sem sucumbir a ela. Então Circe orientou que ele colocasse cera no ouvido de todos os tripulantes, que pedisse que eles o amarrassem ao mastro e não soltasse de jeito nenhum. E assim foi feito. Passando de frente à ilha e as sereias cantando, esse Ulisses gritou, se debateu, quase derrubou o mastro. Mas e os tripulantes nem olharam para ele, nem sabiam o que não era para fazer, e assim passaram e se salvaram da morte. Então as sereias, na vida moderna, na psicologia, representam as ilusões humanas. Quantas vezes somos atraídos por esse canto, deixando aí as nossas melhores energias e nos afastando do nosso real objetivo de evolução. São muitas as ilusões humanas, mas vamos elencar aqui apenas 3. Primeira, a ilusão do sucesso ou da imagem, né? A gente vive numa sociedade onde a competitividade é vista como virtude. Sempre foi. Ser o melhor, o campeão, nem ser. Então, desde criança, nós somos educados para ser alguém de sucesso no mundo. Enquanto isso, o ser real, o espírito imortal, esse ser que vem de longe em evolução, com todo o seu potencial, mas também com todas as suas imperfeições e mazelas, com a sua individualidade, fica à margem. Enquanto a gente perde tempo construindo um personagem. Aprendemos que a essência é menor, é menos importante do que a imagem projetada. E isso é uma máxima do mundo de hoje, eu vejo no meu mundo profissional. Eles falam que é mais importante parecer do que ser. Isso tem um custo elevado para nós. E fica evidente isso, principalmente nesse mundo agora tão moderno, da tecnologia, onde qualquer coisinha insignificante, que deveria pertencer no máximo ao nosso cotidiano doméstico, ganha áreas de espetáculo. E é compartilhado nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no status do WhatsApp, tudo que se faz. Por que essa falsa necessidade? O ser humano perdeu contato com sua própria realidade. E aí temos necessidade de projetar uma imagem fictícia, porque não aprendemos a lidar ainda com o nosso vazio interior, com a nossa angústia. Enquanto aquele que realmente está acordado, aquele que já olha para dentro de si, o ser psicologicamente desperto, não se importa se ele é alguém de expressão ou sucesso no mundo, está nem aí. Dedica seu tempo para se conhecer, para o seu autodescobrimento, para a sua busca interior, sabe que o tesouro está dentro de si. Né? E sabe que só assim vai poder se tornar pleno. Está ciente do seu valor interior, não tem necessidade de projetar uma imagem de quem ele não é, só para se sentir preenchido. A segunda ilusão é a ilusão do ter, da posse. E ela vem na esteira da ilusão do sucesso, né? Está vinculado a isso, né? Que é a ilusão do ter, que é o consumo, o dinheiro, o poder, né? Aquilo que nos dá condições de alimentar essa imagem. Hoje em dia, os heróis não são mais pessoas que tiveram vida exemplar, como antigamente, que tinham grandes feitos, mas são estrelas de cinema, do esporte, de jogos. Pessoas que são exaltadas pelos seus excessos, extravagâncias, gastos monstruosos.
Nas tribos primitivas, principalmente da África, tinha-se o hábito de, quando matava um animal, tirar sua pele e usar, juntar o corpo, porque eles acreditavam que a força do animal passava para eles. E a ilusão do consumo é alguma coisa parecida com isso, com esse pensamento primitivo. Aquilo que é comprado, que é ostentado, parece pertencer à pessoa. Um perfume famoso, uma marca disputada, um carro potente. Tudo isso ilude o dono e faz ele pensar que ele está agregando à sua personalidade o valor do objeto que ele comprou. Que ilusão, né? De novo, os valores íntimos, que são valores eternos, são transferidos para as coisas externas, que são transitórias, passageiras, trazendo sempre angústia, porque vem a sensação de perda e de novo impulso para consumir. Nesse círculo vicioso, até que o dia se tenha a coragem de enfrentar o vazio existencial. E a gente vê quantos casos de pessoas que tinham dinheiro, fama, beleza, tudo, tiraram a própria vida. E a ilusão do prazer. E aqui, já vamos dizer de antemão, nada contra o prazer. A gente aprende a conhecer o mundo pelos nossos sentidos. A sensação é uma das funções iniciais do nosso processo de desenvolvimento. Sensação é perceber com os sentidos físicos. Nós, enquanto criança, aprendemos a conhecer o mundo através da boca, do tato. Depois vamos desenvolvendo os outros sentidos. Então não é problema nenhum. É a própria natureza que nos direciona como forma de iniciar o aprendizado. É necessário. A questão, o porém, está quando a gente fica preso só nesse tipo de percepção. E a nossa visão a respeito de prazer fica limitada só àquilo que fere aos nossos sentidos. Ao prazer sensorial, aos sentidos físicos. E aí a gente perde contato com os outros prazeres, os prazeres da alma. Aqueles que podem nos conduzir para cada vez a percepções mais elevadas do espírito, né? E ao nosso autoencontro, que é o nosso objetivo. Siddhartha Gautama, o Buda, ele encontrava-se embaixo de uma figueira com o propósito de atingir a sua iluminação. Enquanto isso, Mara, deusa da ilusão, fazia de tudo para que ele desistisse do seu objetivo. E um dos primeiros artifícios usados por ela foi tentar seduzir o príncipe pelo caminho do prazer sensorial. Então, o que ela fez? Colocou uma música envolvente e pôs para desfilar à sua frente lindas mulheres perfumadas com danças sensuais. Enquanto essa ilusão passava à frente do príncipe, ele prosseguiu no seu objetivo. E atingiu a meta dele, que era tornar-se Buda, o iluminado. Mas quantos de nós têm a disciplina e o olhar atento de Siddhartha, o Buda? Poucos. E acabamos direcionando a nossa vida ao prazer. A busca da felicidade através do prazer. E o problema, né, repetimos, não são os prazeres que a vida proporciona, mas a forma como esses prazeres são vividos. Na nossa busca de autodescobrimento, é necessário que a gente avalie se são construtivos, se estão fazendo bem, se são positivos, se estão dando sabor e ânimo à nossa existência, ou esses prazeres são destrutivos para nós e para quem compartilha conosco, né? Levando a resultados lamentáveis, muitas vezes, nós sabemos. Não se trata, então, de uma negação do corpo, muito menos do prazer, mas da canalização construtiva dessas forças. Nós somos, devemos sempre lembrar, um espírito vestindo um corpo carnal, e não um corpo que tem um espírito. O corpo e a energia devem estar a serviço do espírito, e não o contrário.
Essa é a proposta do Espiritismo. A plenitude. O autoencontro. Como Joana chama na psicologia moderna, a individuação. A realização de si mesmo. A construção do reino de Deus dentro de nós. O encontro desse eu consciente com esse eu profundo. Então, sendo assim, até o princípio do prazer deve estar a serviço do princípio da realização plena. Então, o que é realização plena? Do que a gente está falando? De unir esse eu consciente com esse eu profundo, da construção do reino de Deus, né? Que nós sabemos de Deus, que Ele é eterno, imutável, perfeito, mas acima de tudo nós sabemos que Deus é amor. Realização plena é a gente se encontrar com esse amor. Mas nós sabemos pouco de amor. Nós sabemos que está na nossa essência, né? Somos sementes divinas. Somos filhos de Deus, com todas as suas possibilidades. Portanto, e a gente vem desenvolvendo essas possibilidades. No desenvolvimento dessa semente divina nos reinos anteriores, mineral, vegetal e animal, esse Deus interior, esse amor, vem se desenvolvendo em forma distinta, portanto ele não é perfeito. Mas quando chegamos à fase humana, já nos é dado o livre-arbítrio, e aí cabe a nós transformar esse instinto em sentimento. E é isso que diz Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a lei do amor. É o que ele diz que os instintos são os germes, são os embriões do sentimento e que devem ser cultivados como um campo. Então, e diz ele, aquele de nós que está mais próximo do instinto, vive o instinto, está mais próximo do animal. Quando o nosso objetivo é ir para a próxima fase, de humana para a fase angelical. É transformar os instintos em sentimentos. Direcionar ele até conseguir em direção do amor. A nossa perseverança deve ser nesse objetivo. E diz Lázaro, e o futuro nos trará gozos suavíssimos da alma e depois as alegrias celestes dos mundos mais evoluídos. Portanto, nesse aprendizado do amor, vamos nos utilizar de mais um esclarecimento de Joana de Ângeles. Ela disse que o aprendizado, o amor tem fases, assim como o nosso desenvolvimento humano. Nós temos a fase infantil, juvenil e madura. Assim também o amor. Não pretendemos aqui nos entender nem aprofundar nisso, não, porque não temos esse conhecimento. Só trazer essas informações para a nossa reflexão. Então, de uma maneira bem sucinta e simples, vamos falar dessas 3 fases. Na fase infantil, o amor é marcado pela dependência. Num paralelo com a criança, né? Na infância, nós necessitamos de ser amados, acolhidos, para estruturar a nossa personalidade. Quando isso não acontece, nós temos dificuldade de amar quando nos tornamos adultos. Achamos do nosso inconsciente que não somos merecedores de amar e ficamos sempre esperando ser amados, alguém que nos realize. Até que, e aí vem a doutrina espírita, vem Jesus, o maior psicoterapeuta de todos os tempos, que nos orienta a ressignificar esse olhar. Olhar com as lentes da doutrina, que nos disse que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Existe justiça, mas acima de tudo existe misericórdia. Que aqueles que não nos amaram ou nos magoaram, fizeram o que estava ao seu alcance.
né? Nos dá condições de deixar esse estado de amor infantil para amadurecer. No amor juvenil, é marcado pela insegurança e pela paixão. E é normal a insegurança, né? Por quê? Quando a gente fala de amor, vem à tona o nosso mundo afetivo. E ele é marcado pela insegurança, por imperfeições, por dificuldades. E ninguém gosta de mostrar insegurança, imperfeição, né? Nós estamos, como dizemos aqui anteriormente, o homem está acostumado a realizações externas, não dá muito valor ao seu mundo íntimo. E a paixão, né? Que dizem que paixão é amor. Paixão nada mais é do que uma projeção das nossas necessidades, dos nossos desejos no outro. A gente projeta isso nas pessoas e coisas. E depois dizemos que a paixão acabou, que as pessoas e as coisas mudaram. Acabou nada, é a gente que projetou aquilo, ninguém mudou nada. Nós não queremos perder a nossa liberdade, mas queremos prender ao outro. E tolher a liberdade, prender a outra pessoa, é tudo menos amor. O ciúmes é tido como um tempero do amor. Não, não é tempero nenhum. Ciúmes é uma doença. É a posse do outro para satisfazer o nosso ego. Mas quando se chega ao amor maduro, já não se é mais prisioneiro, nem se aprisiona mais ninguém. Podemos gostar do outro, nos sentirmos bem ao lado deles, mas não é indispensável para a nossa felicidade. Não esperamos mais um príncipe ou uma princesa. Não ficamos aguardando pessoas perfeitas e plenas para a gente poder se relacionar. Porque já nos conhecemos e nos perdoamos, também perdoamos aos demais. Porque nos compreendemos, compreendemos as outras pessoas. Porque nos amamos a nós próprios, também amamos aos outros. E enquanto nos libertamos, também vamos libertar sempre, a quem quer que seja. Para ilustrar, gostaria de trazer aqui um trecho do livro Jesus, o Filho do Homem, do poeta libanês Gibran Khalil Gibran. Na página 304, ele narra o encontro de Maria de Magdala com Jesus. E escreve assim o poeta. E Maria de Magdala, vendo-o de pé, à porta de entrada de sua casa, o convidou. Queres entrar em minha casa? Não, não estou em tua casa, replicou o mestre. Não estou em tua casa? E ela insistiu. Queres compartilhar do pão e do meu vinho? E ele, Jesus, sim, Maria, mas não agora. Ela insistiu. Te rogo que entres em minha casa. E Jesus lhe disse. Tu tens muitos amantes, mas eu sou o único que te ama verdadeiramente. Os demais amam a si mesmo quando estão ao teu lado, mas eu quero e amo a tua alma. Os outros homens veem em ti uma beleza que se esmaecerá antes que os anos se acabem. Mas a formosura que eu vejo em ti não se acabará jamais. No outono dos teus dias, essa beleza não temerá se olhar no espelho, e nada poderá acusá-la ou denegri-la. Somente eu amo o que é invisível em ti. É assim que Jesus ama, esse é o amor que ele nos ensina, esse amor que nós deve ser a nossa meta. E para concluir, não apenas por justiça e coerência, né, com Joana de Ângeles, mas sobretudo pela profundidade do seu pensamento, vou citar aqui mais um pensamento de Joana sobre o amor.
O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre. Porque ele vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Muito obrigado a todos, que tenhamos boas reflexões para dar novo direcionamento na nossa vida, junto com Jesus, com os nossos irmãos espirituais e com todos os outros nossos irmãos. Muita paz.